17º domingo do tempo comum, ano B. A partir deste domingo, e por 5 domingos, até o 21º domingo do tempo comum, ano B, deixaremos de ler Marcos para ler João 6, que contém o relato da multiplicação dos pães e o discurso que Jesus fez, afirmando ser o pão da vida, o verdadeiro pão vindo do céu, que nos faz atravessar o deserto da nossa vida. Se tomarmos a sequência do Evangelho de Marcos, lido no domingo passado, Marcos 6, 30 a 34, veremos que se trata da primeira multiplicação dos pães, Marcos 6, 35 a 44, seguida do episódio de Jesus que caminha sobre as águas, Marcos 6, 45 a 52. Episódio paralelo a João 6, 16 a 21, e que não será lido, pois no 18º domingo do tempo comum, a narrativa seguirá em João 6, 24 a 35, iniciando o discurso sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum. Então, nosso olhar e atenção nestes 5 domingos se voltam para a instituição da Eucaristia segundo João, visto que, à diferença dos sinóticos, não temos a narrativa da instituição, mas os detalhes da última ceia, que se inicia com o lava-pés, João 13, e culmina com a oração sacerdotal de Jesus, João 17, pautada na unidade de Jesus com o Pai e no seu pedido para que seus discípulos sejam igualmente um. Pedido que não só evoca Deuteronômio 6,4, mas indica a sua razão. Deus é uno e nele a nova humanidade, que nasce da entrega do Filho na cruz, isto é, a Igreja, é igualmente una, santa, católica e apostólica. Esta unidade é evidente na segunda leitura e se torna exigência na vida de cada batizado. A multiplicação dos pães é um gesto de Jesus providência. João coloca essa multiplicação na dinâmica da Páscoa. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, versículo 4. Com isso, a multiplicação realizada por Jesus evoca o êxodo do Egito e se oferece um primeiro sentido para a Eucaristia. É celebração antecipada da vitória da cruz, novo e definitivo êxodo, não do Egito e das mãos de um faraó, mas do domínio do pecado, da morte e das mãos de Satanás. João 6, 1 a 15, começa e termina com Jesus que está sozinho. Notem-se as ações atribuídas apenas a Jesus. Jesus foi para o outro lado do mar, versículo 1. Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte, versículo 15. Com isso, o evangelista evidencia o protagonismo de Jesus, como já aparece no versículo 6b, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Esse protagonismo de Jesus é essencial para o discípulo, pois lhe assegura a fé no domínio de Jesus sobre qualquer tipo de situação adversa, como será em particular sobre o mistério pascal. O discípulo, assim, sabe em quem coloca a sua confiança. A diferença de Marcos 6, 35 e 36, que apresenta a apreensão dos discípulos sobre a situação da multidão, João 6,5 apresenta a preocupação de Jesus com a multidão e sua fome. Tal preocupação é didática e provocadora da reação dos discípulos, que apresentam duas formas, entre aspas, de solução. Primeiro, o uso dos recursos econômicos. Segundo, a partilha dos dons. Em ambas, há uma tensão constatação. Não é suficiente para tanta gente. É importante notar que a preocupação de Jesus em dar de comer à multidão, ação bem típica de quem é o bom pastor, tem a ver com a notícia de João 6,2. Uma grande multidão o seguia,
porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Com isso, se vê a profunda ligação entre fome e doença, unidas à solução: Jesus, bom pastor e profeta taumaturgo, como atestado na primeira leitura. Em relação a Filipe, Jesus se coloca como responsável pela necessidade a ser satisfeita. A pergunta está no plural: onde vamos comprar pão para que possam comer? Versículo 5. Tal pergunta permite deduzir que a ação proposta poderia ser uma solução para o problema se a multidão não fosse tão numerosa, aproximadamente 5.000 homens, versículo 10. Não é apenas um número expressivo, mas talvez indicador da igreja sobre a qual Filipe estaria constituído. Também poderia ser uma forma de dizer quantos adeptos a igreja já possuía naquele momento. A cifra apresentada por Filipe é surpreendente, pois 200 moedas de prata poderiam equivaler a quase um ano de trabalho. Seria uma cifra aleatória ou poderia ser a soma que estaria na bolsa comum do grupo apostólico? A pergunta não é descabida, pois o próprio evangelista afirmará que Judas era o responsável pela bolsa, João 13:29, e que com o dinheiro se providenciava tanto o necessário para o grupo como para se dar aos pobres. A proposta de Jesus e a resposta de Filipe apontam, por certo, para um ato de solução, mas também de desprendimento comunitário. Filipe constata que não seria suficiente, o que equivale a dizer que ele entendeu bem a proposta de Jesus: saciar a fome. Na sequência, surge André, o irmão de Pedro, não com uma solução, mas com uma constatação que também esbarra no mesmo problema e que não atende ao desejo do Mestre. Nesse momento é preciso lembrar da ligação que existe entre André e Filipe, pois são os discípulos da primeira hora com Jesus, João 1, 40 e 42. André levou Pedro a Jesus e Filipe o apresentou a Natanael. Concentremo-nos um pouco sobre o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que esse menino está inserido na dinâmica de subsistência da família. Pode-se admitir que o pai era pescador e a mãe havia feito os pães. Na família, todos trabalhavam e lutavam por sobreviver. Diante de uma multidão, não seria difícil vender essa mercadoria. Em segundo lugar, chama a atenção que André tenha descoberto não apenas o menino, mas o que ele tinha: 5 pães de cevada e 2 peixes. Pela referência à cevada, estamos diante do alimento dos pobres. A cevada era colhida aproximadamente 1 mês antes do trigo, pão dos mais abastados. A referência à Páscoa dos judeus confirma que o relato se situa entre março e abril, respectivamente o tempo da colheita da cevada e depois do trigo, com o qual se celebrava a festa dos ázimos por 7 dias. Em terceiro lugar, temos o símbolo latente sobre os 5 pães e os 2 peixes, que respectivamente evocam a Torá. Seriam os 5 pães, e os profetas e os sábios, que seriam os 2 peixes, que se nutrem do pão da Torá. Nesse sentido, os 5 pães e os 2 peixes representam toda a tradição da Escritura Sagrada do povo eleito, que aponta para o Messias, que é Jesus. Em suas mãos, as Escrituras nutrem o povo até ficarem satisfeitos, versículo 12, e ainda sobra o suficiente para saciar os 12 apóstolos, que recolheram 12 cestos, versículo 13, símbolo do novo Israel. No final, não saiu nenhum dinheiro da bolsa comum, mas 12 cestos foram enchidos com os pedaços recolhidos, com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Versículo 13. Gesto que foi usado para significar bem mais tarde a prática do ato de guardar a reserva eucarística nas igrejas. Aqui, porém, tem a ver com a multidão saciada,
que oferece seus dons à comunidade. A multiplicação dos pães e dos peixes é apontado como o terceiro sinal realizado por Jesus. O local não é descrito. Segundo a tradição, é colocado em Tábaga. Alguns estudiosos e arqueólogos recentemente passaram a sustentar que teria sido em Betsaida, cidade de origem de André, Pedro e Filipe, João 1,44. Estes 3 nomes aparecem nesse episódio da multiplicação. Diante do sinal, os homens reconheceram a realização de uma profecia feita por Moisés, contida em Deuteronômio 18:18. Vou suscitar para eles um profeta como tu, do meio dos teus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe ordenar. A razão para tal comparação baseia-se no uso do termo profeta precedido de artigo. Contudo, há uma contradição, pois, ao invés de ouvir o que o profeta tem a dizer, e que virá no discurso sobre o pão da vida, que ouviremos nos próximos domingos, Jesus percebeu na exclamação deles outra intenção: proclamá-lo rei. Isso daria início a uma mudança social na região, pois um profeta seria aclamado rei. Note-se que tal esperança estava latente na Galileia. A primeira leitura corrobora, pois na Judéia há muito havia sido sufocada pela classe sacerdotal que dominava o templo de Jerusalém. O povo quer um rei que atenda às suas necessidades básicas, mas Jesus quer um povo que com ele aprenda a fazer a vontade do Pai. Note-se que Jesus deixa a todos, inclusive os discípulos, e se recolhe, ou melhor, retira-se no monte, ação que denota que Jesus se refugia em Deus. Na dinâmica das leituras deste domingo, a multiplicação dos pães feita por Jesus faz lembrar o milagre do profeta Eliseu, mas serve também para mostrar a superação, pois o sinal que Jesus realizou foi bem maior e está igualmente em consonância com um salmo que canta os favores do Senhor. Além de atestar a sua proximidade e providência em relação aos mais necessitados. Um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.